Beleza, pegue sua Bíblia, vá até o livro, o Evangelho de Mateus, abra no capítulo 13. O Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu quero fazer a leitura com você para a gente meditar nessa noite, no verso 54. Mateus, capítulo 13, no verso 54. Você encontrou, dê um glória a Deus aí. Que bom. Ali diz o seguinte: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não é de sua mãe, o nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Diga graças a Deus. Assente-se aí, fica à vontade. Você está na casa de Deus. Então você está em casa, né? Graças a Deus. Irmãos, eu me sinto muito honrado em estar aqui, em poder usar esse púlpito. Me sinto entre amigos. Mas eu tenho uma coisa comigo, que trago no meu ministério já há algum tempo. O que é novo, que Deus coloca no meu coração, eu entrego na minha igreja. É a minha forma de entregar a minha primícia, né? Aquilo que Deus me dá de novo, eu entrego primeiro lá na minha igreja. E sempre que sou convidado, eu sempre levo alguma coisa que eu já preguei. Eu fico imaginando, se abençoou o meu povo lá, por que não vai abençoar outro povo aqui? Então, o que quero falar com vocês hoje nasce de uma mensagem que acredito eu que esteja no YouTube ainda. Alguém gravou eu pregando essa mensagem num acampamento de uma de nossas igrejas. Então, eu devo dizer assim, olha, se alguém algum dia passeando no YouTube viu essa mensagem, não vai ver muita coisa de novo. Mas eu acredito na palavra de Deus que se renova. Eu quero tratar com vocês sobre aquilo que tem valor na sua vida. Esse texto aqui, o Senhor me abriu os olhos para essa questão de valor daquilo que você tem. E eu fui entendendo, na meditação, orando, falando com Deus, que aquilo que é importante na sua vida não pode ser comum, e não será. Porque no momento que se torna comum, perde completamente o valor. Se você olhar para a sua vida, se você olhar lá para os seus dias, o seu cotidiano, você vai ver que aquilo que realmente tem valor, você faz uma certa deferência, você tem um certo cuidado, você olha diferente. Mas aquilo que é comum não tem valor nenhum para você. É mais ou menos assim, você tem muita certeza, mas é muita garantia que você tem de que aquilo, tipo, domina, que você domina, que nunca vai sair da sua mão. E por conta disso você acha que nunca vai perder. O que é comum acaba assim. O que é comum acaba sem valor. E às vezes você já perdeu e não sabe. De tão comum que é. Agora pense comigo, viu? O texto que nós lemos, eu não vou aqui fazer uma explicação acurada, mas vamos lá. Jesus vai à sinagoga e começa a ensinar. Os homens e mulheres que ouviram o seu ensino naquele dia sabiam exatamente quem ele era. Olha como ele se refere. Ei, não é este o filho do carpinteiro? José foi identificado pela profissão. Eles sabiam exatamente de quem ele estava falando. Eles sabiam quem era aquele moço que estava pregando naquele dia.
Porque eles conheciam o pai de Jesus pela profissão. Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? Olha, Tiago, José, Simão e Judas não são seus irmãos. As irmãs dele não estão aqui conosco. Você está percebendo a intimidade? Conhecimento. Percebe que aquele povo tinha um conhecimento de quem era aquele Jesus? Sabia a mãe, sabia irmão, sabia irmã, sabia a profissão do pai. Eles sabiam quem era Jesus. Não era um desconhecido que estava ali pregando para eles. Porém, olha o espanto. De onde vem tamanha sabedoria? Ora, mas você não... Então vocês não conheciam Jesus? Peraí, conhecia ou não conhecia? Como é que você está me dizendo o nome de pai, de mãe, filiação toda, diz o lugar onde estava? Aliás, o texto aqui diz ele voltando para a sua cidade. Sabemos que Jesus nasceu em Nazaré, mas Jesus morou muito tempo em Cafarnaum. Eu aqui não me lembro da minha leitura se fala qual era a cidade que ele estava aqui. Eu não quero entrar nesse detalhe porque eu sei que tem sempre um teólogo de plantão para puxar nosso tapete, né? Eu não quero arriscar. Eu vou me deter a esse fato. Sabiam que era Jesus e estavam espantados? Então é porque não conhecia. Não. É porque Jesus se tornou comum. Sabe aquela coisa do garotinho que cresceu com eles? Quem é esse? É o Us. Que a gente gosta de botar apelido de menino, né? É o Us, Jesus, Us. Apelidozinho feio, né? Mas era assim. Estava comum. Não, esse é o filho do carpinteiro, é o filho de Maria. E saía dando na traquinho. Mexe nas coisas todas. E diz que quer consertar. Sabe, aquela coisa. E o menino vai crescendo e ninguém se dá conta porque ele era igualzinho a qualquer um ali. Então o valor do menino que nasceu da virgem foi-se embora. Já não é mais ele. Por quê? Porque estava todo dia ali. Estava todo tempo ali. Quem sabe Jesus deu alguns pitacos. Eu também não vou entrar nessa discussão do tempo perdido da adolescência de Jesus. Você não me pergunta, eu não sei. Eu não sei. Sabe? É uma bronca você falar sobre isso. Mas pensa só. Eu fico imaginando, irmãos, que se Jesus tivesse valor para aquelas pessoas, esse não seria o espanto. As palavras de Jesus não seriam um espanto para aquelas pessoas. Não. E vou lhe dizer por quê. Porque quando ele estava aí com seus 12 anos, ele foi apresentado no templo, num dia de muita festa em Jerusalém, enquanto seus pais voltaram achando que ele estava com alguém, com amigos, Jesus estava na sinagoga, discutindo teologia sistemática com os doutores daquele templo. A Bíblia diz que era isso que ele estava fazendo. Ele estava conversando sobre a palavra de Deus. E com rabinos. Gente que vivia de estudar a palavra, de conhecer a palavra, de interpretar a palavra. E Jesus estava discutindo como que de igual para igual, um garoto de 12 anos. Ora, se eu conheço esse garoto, eu não vou me espantar. Porque eu percebo nele valores e, consequentemente, Jesus não era nenhum tímido para ficar escondendo lá o seu potencial. Se ele chegou aí para o templo para discutir a palavra de Deus, sinceramente, Jesus não tinha esse negócio de economia, não. Ele ia lá. Então, entenda, aquele povo, na verdade, ele tornou Jesus sem valor, incomum. E é isso que acontece, quando você torna alguma coisa comum na sua vida, é sinal de que ela perdeu o valor. E aí, gente, até aí eu diria que foi o que eu discutia até tempos atrás, quando eu tinha oportunidade eu pregava, eu vinha até aí. Não torne comum
aquilo que tem valor na sua vida, porque aquilo que tem valor, que se torna comum, é porque perdeu o valor. E aí imagine comigo, viu? Sua família tem valor para você? Então não torne comum. E como é que a gente vai tornar comum? E é aqui a pergunta, eu diria que é a novidade da mensagem. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho, gente? O que é que me faz tornar comum aquilo que tem valor na minha vida? E aqui, vamos começar a dissertar sobre o assunto. Você reconhece o valor que cada coisa tem para você? E não é a importância, mas é o valor, ou seja, aquilo que se difere. Você diz assim, olha, a minha família tem valor para mim, tá, mas que valor? Que valor? Ah, porque a minha família me recebe, porque a família me ouve, a minha família me atura, né? A minha família tem paciência, a minha família é uma família unida. Eu posso dizer, irmãos, hoje, um novo valor que eu descobri na minha família, de pai, de irmãos, é que minha mãe e meu pai, hoje já com a idade bastante avançada, eles carecem de um cuidado mais próximos. E eu tenho 5 irmãs, é muita irmã, né? Mas vai lá. E elas se revezam, final de semana, durante a semana, cada uma tem o seu trabalho, mas cada uma arranja o seu tempo, o seu horário, para dormir lá em casa, na casa do meu pai, para cuidar deles. E eu vejo uma família unida. Aquilo que eu e meu irmão não conseguimos fazer por conta de você vai lidar com a sua mãe, não, é melhor que sejam suas irmãs. Né? E eu vejo que as minhas irmãs, elas se desdobram. Eu vejo união nisso. Sabe? Esse é um valor. E eu preciso saber o seguinte, não é só dizer o que é importante. Ah, não, porque é importante isso para mim, o meu carro é importante para mim, ou a minha família é importante para mim, ou a minha igreja é importante para mim. Tá, me diga qual é o valor. Sabe, porque cair na generalidade, sabe, cair no expansivo onde você não consegue determinar, é sinal de que falta conhecimento. Então, qual é o valor? Temos aqui maridos? Temos. E eu vou dizer uma coisa, esposa, seu marido tem valor para você, ou não. Nem que seja por osmose. Vai na fé, irmã, vai na fé que ele muda. Mas nem todos são iguais. Aliás, nenhum é igual ao outro. Então tem um que se difere. Alguém vai dizer assim, o meu marido, ele tem esse valor aqui para mim, ele é paciente. E a outra vai dizer assim, não, ele é cuidador. Sabe, é identificar o valor. E da mesma forma o marido vai falar da esposa. Porque nem todas são iguais. Aliás, não são iguais. Nós somos indivíduos. E aí você consegue perceber valor. Sabe? E é isso que eu digo. Quando você olha para aquilo que é importante para você, qual o valor que você enxerga? E você reconhece esse valor? Quando eu olho para Jesus, eu reconheço salvação. Ele é o Deus que me salva. Sabe? Importância Jesus tem de tudo, mas quando eu olho para salvação, esse é o valor. Qual é o valor que você enxerga nas coisas que são importantes para você? Quando você não consegue enxergar esse valor, deixa eu lhe dizer, vai cair no comum. E quando vai para o comum, perdeu o valor. Eu olho para essas pessoas e fico pensando assim, puxa vida, será que eles não perderam nada nessa relação com Jesus? Olha, eles estão espantados, eles estão vendo um Jesus de quase 30 anos. Aliás, de 30 anos. Aí eles olham para esse Jesus de 30 anos e dizem, da onde veio a sabedoria? Ora, se você não está sabendo de onde veio a sabedoria agora, olha o tempo que você perdeu, porque essa sabedoria está com ele desde os 12, se a gente quiser marcar a data. Então, 18 anos de sabedoria você perdeu. Por quê? Porque não reconheceu o valor. Começa a pensar aí.
Sabe que tem gente que é importante na sua vida, tem coisas que são importantes na sua vida, e talvez por você não reconhecer o valor que está nela, você não pôde aproveitar ou você não aproveitou. Perdeu. Olha só. Então, sabe uma coisa que nos faz tornar comum o que é importante? É você não reconhecer o valor que tem. É você não reconhecer o valor que tem. Eu tinha, uma das igrejas que eu passei, irmão, nós tínhamos todos os instrumentos, menos um, a tal da bateria. E quando eu cheguei na igreja, que eu olhei que não tinha bateria, falo aqui de coração pesado, mas eu pequei. Eu disse, glória a Deus. Negócio que faz barulho. Mas tinha um irmãozinho lá, irmão Lorival. Irmão Lorival dizia assim, eu falei para ele, numa reunião do ministério, você toca o quê, meu filho? Você faz o quê? Eu canto, toco e tal. E você? Toco bateria. Eu, como? Em sonho? Não tem bateria aqui. Mas ele sempre estava ali. Ele disse, não, mas um dia chega. E um dia chegou a bateria. Eu fui tentado. Até porque meu filho é baterista. Aliás, todo filho de pastor é baterista. Tem. É assim. Aí está lá o meu tocando. Eu comprei a bateria para a igreja. E o irmão entrou com todo o gás de 5 anos que ele estava esperando aquela bateria chegar. E tocou tudo que ele tinha numa noite só. Aleluia. Termina o culto e vem uma irmãzinha para me dizer assim, pastor, mas como faz diferença uma bateria? E eu tive que me quebrar. Eu digo, nunca mais eu entro numa igreja sem bateria. Faz diferença no louvor. Eu digo, amém. Aí eu fiquei pensando, puxa, 5 anos que eu passei sem uma bateria, né? Perdi de ter um acompanhamento virtuoso do irmão Lorival. Mas é assim. Se você não encontra o valor naquilo, vai se tornar comum. E quando se torna comum, perdeu a graça, perdeu a importância. Vamos para frente. Porque eu penso do que a gente poderia ganhar. Uma outra coisa, o que pode nos fazer tornar importante, tornar comum aquilo que é importante? Proximidade. Irmãos, eu tenho certeza que Adão só se deu conta depois que caiu fora. Porque até então, Adão nasceu com Deus, que passeava na viração do dia, e ele estava sempre perto. Adão, coitado, inexperiente na vida, já nasceu grande. Aí, chega o dia, comete a falha, Deus diz, cai fora. Aqui só tem lugar para um de nós dois. Tipo faroeste, cai fora. Adão sai ali que ele vai dizer assim, rapaz, olha o que eu estou perdendo. Agora, proximidade, meu irmão. Em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo está dizendo assim, divida tudo que você ganhou com aquele que te ensinou. Esteja próximo. Sabe, às vezes no silêncio não tem problema. Mas se eu estou próximo daquilo que é importante para mim, o que é importante vai chegar. Eu estou próximo. De novo, vamos falar de família. Família é importante? É. Mas você já parou para perceber que você está muito mais próximo das pessoas que estão no seu trabalho do que da sua família? As suas necessidades lhe põem para fora de casa. Mas aonde está o problema? Exatamente na intensidade. Na intensidade. Ora, se eu sei que por imposição, por necessidade, eu acabo passando menos tempo com a minha família, que é importante para mim, aquele tempo, pouco que eu passo com ele, tem que ser intenso. Porque tem que compensar o tempo que eu passo longe. Então não dá para você tirar os olhos de quem é da sua família quando você está com eles. Não tem que ter tempo para TV.
Tem que ter tempo para você ouvir. Como é que foi o dia? Como é que foi a novidade? Não tem que ter tempo para o WhatsApp. Alguém vai dizer para mim, fala Deus. Tem que ter tempo para Facebook. Olha a minha Face aqui. Face a Face. Tem que ser assim. Dá intensidade nisso. Olha, gente. Quando me perguntam assim, lógico, a pessoa chega no culto, as pessoas querem participar do culto. Lógico, graças a Deus. Mas tem sempre aquele probleminha de que o culto acontece na hora da faculdade. O culto acontece na hora, né? Na verdade é o inverso, viu, gente? É essas coisas que acontecem na hora do culto. Mas a gente está aqui quebrando o galho, para não ser pesado para ninguém, tá? Mas é isso que acontece. A pessoa chega lá e diz, pastor, bênção. Consegui a vaga lá e vou fazer um curso de reciclagem, ou não sei o que é, ou vou fazer uma faculdade. Aí, já vem com aquele sorrisão, aquela cara, sabe, de piada. Sabe como é que é, né, pastor? Você vem nos cultos da semana, e eu digo, problema seu. Eu venho. Mas eu sempre digo para essa pessoa, tá, tudo bem, beleza. O Senhor quer que você cresça, isso é crescimento, vai fundo. Só tem um detalhe. Eu tenho 3 cultos na semana, a igreja se reúne 3 vezes por semana. 2 delas você vai perder. Então, o tal do domingo, esquece. Igreja, acorda igreja, almoça igreja, janta igreja. Não tem que pensar em outra coisa. Por quê? Porque é o único dia que você tem. E esse dia tem que ser o dia. Mas eu vou lhe dizer que o diabo é sujo, irmão. Porque para essa turma aparece o tal do trabalho de fim de semana. É trabalho de classe. Fora de classe você tem que viajar, você tem que ir não sei aonde, tem que colher material não sei o quê, tem que fazer uma pesquisa não sei aonde, porque você tem o TCC, tem o CCT, você tem tudo. E quando é que vai acontecer? Acontece no domingo que tem culto. E eu vou lançar um desafio aos pastores que estão aqui. Coloque o culto no sábado, para você ver se tudo não vai acontecer no sábado. Porque é coisa do saco, sabe, do demônio, sem vergonha. E as pessoas embarcam nessa. Dizem, pois é, pastor. Semana foi carregada, muito trabalho, da aula, e ainda tem o trabalho de final de semana. Sabe o que vai acontecer? O culto vai se tornar comum. E já vai perder o valor. E quando perde o valor, irmão, e você se dá conta, você já está longe da igreja, já está longe dos irmãos, você já não sabe nem mais quem é a sua congregação. Está gravando esse negócio? Depois você edita o que eu vou falar agora, corta. É segredo pastoral. Não vou dizer o nome não. Mas eu estava numa igreja, eu assumindo a igreja. O segundo culto que eu assumi a igreja, chegou uma irmã para mim, apertou a mão, paz, o pastor não veio? Eu falei, não. Eu digo, quero ver onde essa conversa vai parar. O pastor não veio? Não, ele não. Pediu para que eu fizesse aqui o culto. Ela, tá. É porque eu saí de férias. Eu digo, você tem férias de quanto tempo? 6 meses? Não é possível. Você não sabia que a igreja está... Irmã, eu sou o pastor. Ela ficou assim, está precisando ficar mais perto. Perdeu o valor. E sabe por que perdeu o valor? Tem uma outra coisa. Você está na proximidade? Vamos para uma outra coisa? É que você acha que está sempre ali, que vai sempre ficar ali. Não vai. Na nossa vida sempre vai ter o dia da partida, vai ser sempre o dia da despedida. Nós vamos ter sempre um dia da ruptura. Quem tem filhos pequenos, dá uma boa notícia para vocês, eles vão crescer, eles vão embora. Tome, bem feito.
Eu hoje recebi minha filha que mora em Curitiba. A mais nova mora em São Paulo. E o moço, o herdeiro, mora em Goiás. Tome. Sabe o que é você ter reunião de família por videoconferência? Entenda? Aí você diz assim, não, mas sempre ia ficar. Eu nunca entendi por que é que pai e mãe choram em casamento. Aí quando minha filha chegou para mim, pai, eu vou casar, eu queria que o senhor fizesse a cerimônia. Eu digo, oxe, tranquilo. Experiência de não sei quantos casamentos, vai fazer. E depois foi que eu descobri, porque no dia é o dia do tchau. E a gente vai passar por isso, querido, em nossa vida sempre vai ter um dia da despedida. Seja do filho, seja da filha, seja do emprego. Tem o dia da opção. Porque, sabe, dificilmente alguma coisa começa com você e termina com você. É difícil. E a gente precisa entender isso. E crente, eu vou falar aqui, gente, crente precisa aprender o que aprende na Bíblia. Porque crente vive dizendo, não, está nas mãos do Senhor, controle na mão do Senhor, futuro na mão do Senhor. Pois é, irmão, se o futuro está na mão do Senhor, como é que você acha que amanhã vai ser tudo igual a hoje? Que certeza é essa? Não é você que está fazendo o destino, não é você que está construindo o futuro, é Deus, pertence a Ele. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, que Jesus nos ensinou, viva hoje como se fosse o último dia. Assim. E Ele diz, ainda hoje pedirão a sua alma. Então, irmão, proximidade. Eu tenho que viver hoje, o tempo que eu tenho, como se hoje fosse o último dia. É assim. Dá tudo o que eu tenho. Porque quando eu não faço isso, sabe o que acontece? Torna comum. Perde valor. E aí, tem uma outra coisa. Pastor Edson, eu vinha pensando aqui, digo, Senhor, o Senhor está falando isso comigo, eu estou me lembrando só do relógio de papai. Olha o nome da mensagem, o relógio de papai. Na verdade, não é dele. O relógio entrou na minha família pelas mãos do meu bisavô. E sabe aqueles relógios trabalhado, madeira, de pêndulo? Dizem que fala alemão. Eu não sei. Porque que eu me lembre, eu acho que poucos dias aquele relógio trabalhou. Acho que tem uma peça nele que não se encontra mais, tal. Mas o relógio está na parede da casa do meu pai. Quando você entra, a primeira coisa que você vê é o relógio. E aquele relógio tem um valor, não é mais o uso, porque já não marca a hora há muito tempo. Mas é o valor sentimental, porque é do bisavô e passou de geração em geração. E o meu pai guarda aquilo com carinho. E sabe uma coisa? Ele está sempre lá, cuidando. Vez ou outra ele vai lá dar um reforço no verniz, deixa a madeira sempre bonitinha, viçosa. Sabe? E ele já sabe que vai chegar a hora que ele vai entregar esse relógio. Meu irmão já está na fila. E é dele o relógio também. Eu digo, bom, vai continuar. A questão é que, para esse relógio estar lá, meu pai investiu. Tentou consertar, compra o material para manter ele bonitinho, envernizado, aquela coisa toda. Sempre vai lá na fé e balança o pêndulo para ver se ele funciona, nem que seja pela fé. Vai lá e dá um toquezinho para ver se o bicho tem investimento. Aí eu lhe pergunto, sua família é importante? Qual é o investimento que você está fazendo na sua família? Vamos falar de dinheiro. Quanto é que você investe? Quanto é que você gasta com a família? Ou você é daqueles que vai para o shopping e fica lembrando dos boletos que tem em casa? Não, isso não dá não. Não, isso aqui não. Então não leva, meu irmão, por favor. Não leva. Vai ali naquele parque da sementeira, que não paga nada, dá uma volta, mostra 4 árvores, 2 passarinhos e pronto.
Mas é preciso investir. Tá? Você precisa investir. Você tem uma esposa, você tem um esposo, investe, querido. Investe. Você quer ver coisa bonita? Invista. Não é importante? Não é? Um dia eu fui cortar o cabelo, cheguei em casa, minha esposa olhou para o cabelo assim e falou assim: Vige, quem foi que cortou o seu cabelo? Eu digo: paguei 25. Reclama não que eu paguei 25. Ela falou: peraí. Foi lá na loja, no centro, passou um sábado inteiro para escolher uma máquina de cortar cabelo, e hoje quem corta meu cabelo é ela. O bom é que é o investimento dela em mim. Ou seja, eu sempre vou estar bonito para ela, concorda, irmão? Ela não é doida de errar e ainda dizer que está feio. Aí você está dizendo assim: pastor, mas ela fez isso na sua cabeça? Não, aqui fui eu, viu, irmão? Aqui fui eu, viu? Vou deixar claro. Mas tem que ter investimento, você entende, irmão? Né? Compra roupa, irmão. Ou você é do mesmo tempo que eu, que a gente só comprava roupa 2 vezes por ano? São João e Natal. Se olhar até para o pé, né? Normalmente é o sapato, né? Não, irmão, vai lá em fevereiro também compra. Tem loja vendendo roupa. Faz uma gracinha. O que ela gosta de comer? O que ele gosta de comer? Você está entendendo? Investe, irmão. Investe. É isso que Gálatas 6 está também ensinando, né? Quando você diz assim: repartir com aquele que ensina. Porque, poxa, meu pai sempre me disse assim: meu filho, olha, da fonte que você só tira e não repõe, um dia falta, um dia seca, um dia acaba. Então, vai investir, filho. Sabe? No dia que você encontrou essa princesa, pensa no cabelo que ela estava. Sabe quanto foi a chapinha, meu irmão, que ela investiu? Nunca mais você perguntou qual foi o cabeleireiro que ela passou. Investe nessa mulher, pelo amor de Jesus. Não é? Investe nesse príncipe encantado. Pensava eu, pastor Edson, esses dias, que tem muito marido que não é príncipe, é o cavalo do príncipe. Porque é o cavalo quem leva, quem traz, né? O importante, né, é o cavalo, né? É quem gasta. Porque o príncipe está só ali de elegante, né? Mas, poxa, investe nessa turma. Tem seu filho, o filho vai para a faculdade. Poxa, investe. Às vezes a faculdade é cara, mas o material você pode melhorar, né? Compra o tablet. Ixi, é tão antigo esse negócio de tablet, né? Então, compra um negócio aí desses relógios que funciona. Sei lá. Você está entendendo? Investimento. Porque naquilo que a gente não investe é sinal de que não tem valor. Aí torna comum, perde a graça, perde a importância. E você deixa de aproveitar aquilo que tem ali, ó, no bojo, sabe? Aquilo que está ali no conteúdo. Eu fico pensando, pobre daqueles homens que diziam: oh, não é esse o filho do carpinteiro? De onde é que vem? Pois é, meu irmão, sempre esteve aí à disposição, mas não houve investimento, não houve aproximação, não houve reconhecimento. O que era importante tornou-se comum. E o comum a gente diz: não, está aí. Não é, não. Está aí. Um dia sai. E é ruim de a gente dizer, mas, puxa vida, a gente teima com isso, né? A gente só dá valor quando perde. Aí, eu diria assim: vamos orar? Vamos. Mas eu vim aqui hoje com 2 objetivos. Eu vim abençoar a sua vida, porque esse é o trabalho do pastor. Mas eu vim também abençoar a vida do meu irmão. Você não chora não, que eu choro aqui, rapaz. Vai ficar feio na fita. Olha, fita é coisa de gente velha, né, mano? Misericórdia. Mas vamos lá. Mas olha só, queridos. Jesus um dia falou assim: o filho do homem não tem aonde recostar a cabeça. E ele disse: eu vim, mas volto para o meu pai.
Ele deu todas as dicas que o tempo dele ia ser limitado. Então, qual foi a deixa? A deixa é: aproveite enquanto tem. São seis anos aqui, né? Igreja do Senhor. Aproveite. Esse camarada tem muito para dar, viu? Isso aí, irmão, conhecimento, relacionamento, amizade, tem muito. E ele tem um negócio, que aí eu vou aqui na minha mensagem dizer assim, vou reconhecer um valor. De tantos valores que eu percebo no Edson, ele é testemunho do que eu vou dizer. Eu sempre digo para ele assim: Edson, continue assim, rapaz. Às vezes a gente está conversando algumas coisas, assuntos, né, da alta esfera. Eu estou ralhando lá, depois já pensou, Edson? Eu não aceito isso, Edson. Aí quando eu termino a conversa de desabafar, eu sempre digo assim: mas olha, você não, viu? Você continue do jeito que você está. Porque eu me contaminei com essa coisa de querer gritar, de criticar e tal. Eu digo: não, Edson, você não. Continue com o coração puro que você tem. Esse é o valor do seu pastor. É uma criança, sabe criança? Criança, você vem e dá um grito com ela, ei menino e tal, e ele sai assim chorando, daqui a pouco ele olha para você, faz uma gracinha, pronto, voltou, tudo é normal. Esse é o Edson. Coração puro, coração tranquilo. E vou lhe dizer uma coisa, isso é bom para ele, porque, olha só, não parece que tem 27 anos, tem? A mesma idade. Olha como eu estou acabado. Aproveite, irmão. Reconheça valor. Você tem um pastor que tem valor. Reconheça. Porque eu tenho certeza que o que ele representa para um não é a mesma coisa que ele representa para o outro. E graças a Deus isso mostra a diversidade da bênção de Deus na vida dele. Pensa nisso. Esteja próximo. Esteja próximo. Você só vai prestar atenção e ouvir bem o que ele está falando, não é porque ele fala baixo, não. É porque estar próximo precisa ser assim. Sabe? Onde é que você está? O que é que está fazendo? Qual é a novidade, pastor? Segunda-feira, quem abre meu WhatsApp é o pastor Edson. É ele. Vou parar aqui porque... Entendeu? É porque tem segunda-feira, Edson, que você não sabe, viu? Rapaz, a gente já acorda com o dedo na 220. Aí vem aquele... Tlum! Eu digo: é o Edson. Aí ele está lá: meu amigo, que Deus te dê um dia bom, produtivo, que o Senhor esteja com você, abençoe sua família. Rapaz, é uma palavra, é uma injeção. Eu falo: caramba, esse é o Edson. Está próximo. Sabe? Está próximo. E vou dizer aqui, já teve dias de eu chegar assim: Edson, mas a gente ia conversar um pouquinho e tal. E ele disse: não, mas é porque eu tenho um não sei o que lá na igreja. E eu fico: cara que gosta de igreja, meu irmão. Opa, só tem igreja? Aí uma vez eu perguntei para ele: Edson, qual é a diferença? O que te marca no seu ministério? Ele falou exatamente isso: pastor, eu estou próximo daquele povo. Eu estou em tudo quanto é trabalho do povo. E o pior é que está. E eu fico numa inveja. Mas você tem que estar próximo. Se você não estiver próximo, irmão, você não recebe. A importância que tem não vem. E invista. Invista. Invista no seu pastor. Irmãos, vou aqui trazer a brasa para o meu peixe. Eu não como sardinha. Mas tem alguém na minha igreja hoje que está investindo, mas está investindo com gosto em mim. Nós fizemos um trabalho agora no culto no lar, sabe? Gente, ficou bom demais. E ele falou assim: pastor, ficou bom. Eu digo: a única coisa
não prestou ali foi o tal do pregador. Se você tirar o pregador, fica... Mas ele arrumou tudo, ele, a esposa. E sabe, as pessoas que estavam ali envolvendo, investiram tempo, investiram vontade, investiram dinheiro. E isso me faz, sabe o que, irmãos? Querer ficar cada vez mais tempo naquela igreja. Então, se você olha valores no seu pastor, invista. O Edson, eu já tive a honra de poder ajudá-lo algumas vezes, não muitas, mas ajudá-lo, por exemplo, na convenção nacional. Eu fui lá e dei uma ajudinha besta. Mas, irmãos, a convenção nacional para nós, primeiro que é a hora que o pastor se torna membro, né? A gente vai lá e recebe palavra, né? E a gente vai criando um estoque. Mas tem um outro lado que não se percebe e alguns que percebem criticam, que é o lado da relaxada. A gente dá uma desligada. Sabe? E é bom, irmão. As baterias voltam renovadas. E aí, quando eu escuto um pastor dizer para mim que não tem como ir na convenção, irmão, eu fico pensando, puxa vida, não estão investindo no pastor que tem. E aí eu digo para vocês, não deixe ele de fora de uma convenção não, irmão. Invista. Sabe? De chegar para ele e dizer assim, pastor, o que é que está faltando? Procure saber o dia. Invista. Ele vai voltar renovado e só quem ganha é vocês. Sabe? Invista na família dele, que está aqui, ó, com vocês, dividindo tudo com vocês. Pense como é doloroso para minha sócia. Aí ela está lá em casa e o maridão está lá na convenção. Ele não vai descansar. A esposa está aqui. Entendeu, irmão? Invista. Tem cursos. Puxa vida. Em cada curso que eu sei que o Edson gostaria de fazer, e às vezes não faz, por quê? Porque ele tem que pensar na igreja, ele tem que pensar nisso, naquilo, em atender o irmão. Chegou a hora de você dizer assim, pastor, vamos fazer o seguinte, o meu problema o senhor resolve quando voltar? Vai. Investe. Porque aquilo que é importante para você, não deixe se tornar comum. Quando se torna comum, perdeu o valor. E perder o valor significa que você perdeu muito do que aquilo tinha para te entregar. Aproveite. Você não seja um desses aqui que se espanta com besteira, né? De onde vem? Vem de pessoas que me deram valor. Vem de pessoas que investiram em mim. Vem de pessoas que estavam próximas de mim. Você seja uma dessas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.